Boa noite a todos. Hoje é sábado, 10 de julho, estamos aqui a 1 minuto de começar a nossa live, às 21 horas. Hoje teremos entrevista, segundo sábado do mês, com a temática sobre inclusão, uma live super especial hoje. Daqui a pouquinho, 1 minuto, a gente começa a live sobre inclusão, a temática da inclusão. Vamos lembrando que nós estamos hoje no segundo sábado do mês e é dia de entrevista. Horas em ponto, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje eu tenho a honra de estar aqui participando comigo a minha amiga Fabiane Catai, especialista no trabalho profissional com o processo de inclusão, de trabalhar com diversidade. Ela é de São Paulo. A gente vai falar, eu já coloquei a capa do livro Inclusifique hoje. Esse livro é o livro que a gente vai debater a semana que vem, aprofundar nos detalhes, na metodologia da autora semana que vem, como a gente faz toda semana com o livro. E hoje, nossa segunda entrevista dentro desse projeto, segundo mês que nós estamos com entrevistas, conforme começamos o mês passado, todo segundo sábado do mês, a gente vai trazer uma convidada para falar sobre uma temática específica, sempre seguindo algum assunto do livro também. Hoje essa convidada é a Fabiana Catai, uma grande amiga, uma excelente profissional. Fabi, se apresenta, fala um pouquinho de você antes da gente começar com as perguntas. Boa noite a todos, boa noite pessoal, Andressa, Ângela, Vânia, tem bastante gente chegando aí. Carmen, pode falar, Fabi, tá contigo. Oi, Rê, querida, boa noite a todos aí. Estou muito feliz pelo convite, tá, Rê? Brigadão aí, fiquei muito emocionada e muito feliz mesmo. Deixa eu me apresentar, né? Sou Fabiane Catai, eu tenho pele clara, olhos verdes, tá? Meus cabelos, eles são morenos, só que tem umas mechas loiras, né? Eu estou usando uma roupa branca, né? Um casaquinho branco. E atrás de mim tem uma cortina branca também, tá? Eu sou consultora em acessibilidade digital, né? Eu trabalhei 15 anos aí como assessora de inclusão e é uma área assim que eu gosto muito. Então, quando a Rê fez esse convite, eu falei, opa, vamos lá, vamos falar sobre o assunto, porque é um assunto que eu vejo que é muito necessário a gente debater, discutir, né? A gente tem muitas questões sérias para a gente fazer no mundo, né, sobre essa temática, né, da inclusão, como incluir, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto, né? Excelente, Fabi, muito bom. Vale lembrar, nós estamos aqui aprendendo essa apresentação da Fabi, descrevendo como ela é, né, as características dela, já é uma apresentação inclusiva, onde todos podem ver, todos podem ouvir, todos podem saber como ela é. Eu aprendi certinho, Fabi. Tô começando ainda, né? Porque eu não me apresentei assim, mas a gente vai aprendendo aos poucos a fazer com que essa inclusão faça parte de fato da nossa realidade, né, Fabi? E aí, Fabi, eu ontem fiquei sabendo de uma sincronicidade em relação à nossa temática que eu não posso deixar de falar aqui. Eu estava estudando, pesquisando sobre outros assuntos no voluntariado e uma professora, amiga de trabalho, ela estava falando, comentando também sobre outro assunto com outra professora e elas estavam comentando que esta semana estava sendo comemorado o aniversário da Lei Brasileira de Inclusão. E eu não sabia desse fato, né? Achei muito sincrônico. Ela me mandou lá a figurinha, a lei número 13.146, que foi promulgada em 6 de julho de 2015. Então, assim, a gente não poderia de trazer essa sincronicidade, esse relato, porque de fato não foi previsto, né? Eu não sabia dessa lei, nem sabia que existia lei para isso ainda. E o convite foi, né, natural e sincrônico e é muito satisfatório e eu fiquei muito feliz com essa sincronicidade. Mas vamos lá, para começar, Fabi, explica para gente qual que é a principal ou as principais diferenças entre diversidade e inclusão. Porque eu
percebo, eu fiz, né, no meu mestrado, meu trabalho de mestrado, eu falei também sobre diversidade na região da Tríplice Fronteira, que é onde eu estou, em Foz do Iguaçu, dentro do processo étnico, né? Então a gente tem muitas pessoas convivendo aqui de várias etnias, regiões diferentes, né, países diferentes, de certa forma pacificamente. Eu acabei adentrando um pouquinho, né, na onda, vamos dizer assim, da inclusão através dessa temática. Mas eu percebi, pode até ter sido uma percepção equivocada, né, mas me parece, pelo menos com as pessoas que eu converso, onde eu falo, que existe essa confusão. As pessoas acham que a diversidade, se você tem diversidade na empresa, no local e tal, então você é inclusivo, né? Então você está incluindo. E também foi sincrônico, porque depois que eu publiquei no Whats, né, no Face, no Insta, nas redes sociais, o pessoal começou a me mandar informações. Aí eu vi que tem piadas, né? Alguns memes aí, o pessoal falando só da inclusão de gênero em alguns locais, nas baladas e tal. Então a gente recebe bastante coisas. E aí eu acho que é importante a gente nivelar essa informação, talvez até um pouquinho mais técnica, mas que fique claro o que, que é exatamente a diversidade. Eu brinco, eu falo que para mim mais de um já é diverso, e se a diversidade ela é inclusiva, se não é, se é a mesma coisa, se a gente pode falar com sinônimo, dá esse panorama para a gente, Fabi. Eu vou falar naquilo que eu vivenciei já, né, que eu já tive de experiência, né? Assim, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de todas as pessoas. Assim, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é branca, uma pessoa que é parda, que é negra, pessoa que tem uma opção sexual, né, diferente da gente, uma mulher, um homem, né, questão de gênero, né, pessoa com deficiência. Né? E o que acontece? Né? A gente tem aí historicamente, né, sobre algumas personalidades, algumas características, né, que a pessoa traz com ela, que existe aí a gente fala bastante, inclusive nesse livro ele fala sobre viés inconsciente, né? A gente traz aí alguns conceitos com relação a essas pessoas, né? As pessoas, né? No caso a gente está se incluindo nesse processo, né? E só que tem algumas pessoas que de muitas vezes, vamos supor, a gente vai pensar em empresa, às vezes a pessoa ela não contrata determinada pessoa porque ele olhou para aquela pessoa, viu a característica que ela tem e já fez o quê? Uma barreira com relação a essa pessoa, né? Seria um Então quando a gente fala pré-julgamento de até, né? já é um pré-julgamento, né, daquilo que ela tem concepção daquele, né, daquela questão da condição da pessoa naquele momento. E a diversidade é isso, tá? A diversidade é quando a gente está, por exemplo, num ambiente, seja da empresa, seja num grupo de pessoas, e a gente tem vários grupos diferentes da gente, né? Pessoas opções diferentes da gente. E agora, quando a gente fala de inclusão, é diferente, né? Então, eu posso ter um ambiente cheio de pessoas diferentes, só que as pessoas não se sintam incluídas, né? Eu acho que o grande desafio é quando a gente consegue estar num grupo, né? E a gente se sente pertencente a esse grupo. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? A gente conseguir se sentir tranquilo naquele grupo. Quando a gente se sente assim, é, que a gente confia nas pessoas que estão no grupo. Isso é um desafio muito grande, né? Porque para A isso gente acontecer, o grupo tem que estar bem assim, é, assim, é como se a gente respeitasse cada um do jeito que ele é. Então, se a gente consegue chegar nesse nível, a gente consegue ter um grupo que vai trabalhar muito mais do que, né, assim, quando a gente tem algumas experiências, a gente fala, não, isso é real, né? Isso. A gente poderia falar, Fabi, que inclusão é a mesma coisa, é igual do que aceitação, ou seja, só conviver, só estar junto no mesmo ambiente, mas com esses pregos de julgamentos, com esses preconceitos, a gente, na verdade, se acaba muitas vezes convivendo porque não tem jeito, por exemplo, na empresa, né? Se eu tenho um preconceito, seja ele qual for, e a minha gerência, a minha diretoria contrata uma pessoa daquele estilo que é o meu preconceito, que eu não gosto, mas eu trabalho ali, não tenho muito o que fazer, eu sou obrigada a conviver com ela.
Então, na verdade, eu não estou sendo inclusiva, né? Eu poderia tá errado ou tá certo, né? Eu falar que a inclusão começa pela aceitação ou ela funciona a partir da aceitação. É mais ou menos essa linha de raciocínio, tá certa? Eu penso assim que aceitação. Pode ser que a pessoa ela não concorde com a forma de como o outro se manifesta. Tá? A gente tem essa. Mas eu acho que o que mais é sério aí é a gente respeitar a forma do outro. Né? O que ele traz aí de escolhas. E muitas vezes, vamos supor, se a gente. Tem muitas pessoas, por exemplo, que eu conhecia, que eu não podia começar a falar sobre a pessoa com deficiência, que a pessoa ela não queria escutar. Então, na verdade, não é assim que ela não é a pessoa que tem a deficiência que é o problema. O ponto é como que eu lido com essa situação do meu lado, né? Entendi. Então, é uma questão que eu vejo, né, que é intra, né, é da pessoa, é intraconsciencial, né? E também tem a questão externa, né? Mas se eu sei lidar muito bem com isso, se eu me conheço, né, eu vou respeitar automaticamente as pessoas que têm outras escolhas, né, opções ou características diferentes. Eu posso, a partir dessa sua fala, eu posso deduzir assim que eu posso ser uma pessoa inclusiva a partir desse respeito, iniciar aí um processo de inclusão, independente do meio do grupo, mesmo que o grupo não seja. Então, começa aí parte desse respeito, desse princípio de pessoa para pessoa mesmo, né? De olhar a pessoa do jeito que ela é. E boa noite, pessoal que está chegando agora. Regina, Fátima, Marcelo, bastante gente entrando aí dando boa noite. Fabi, seja bem-vinda. O pessoal está comentando aí. Muita gente passou aqui enquanto a gente está falando, não deu para comentar, mas sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes e satisfeitos de estar trazendo essa temática aí bem relevante nessa semana de comemoração, né, da promulgação da lei aí aqui no Brasil. É uma sincronicidade que deixa a gente bem satisfeita. E a gente começou falando então um pouquinho sobre essa questão da diferença entre diversidade e inclusão. A gente vai entrar um pouquinho agora, tentar, né, dar o foco, até porque uma hora é muito pouco tempo, a gente não vai conseguir aprofundar, até por isso que a gente, né, decidiu falar sobre o livro a semana que vem. E aí, Fabi, eu queria saber assim, eu poderia dizer que tem tipos de inclusão, né? Então, assim, depende desse preconceito, depende da etnia da pessoa, da cor da pele, se ela da escolha sexual, de gênero, quais são tipos, tá certo? A gente falar que são tipos de inclusão, ou inclusão é uma coisa só e tem as características dela. Explica pra gente um pouquinho assim, né, pra gente entender exatamente como que funciona e o que é, na verdade, essa inclusão, quais são os tipos, até porque a ideia é a gente desenvolver e depois falar como que a gente se torna pessoas mais inclusivas, né? Mas como é que são esses tipos? Eu não sei, qual que é a conceituação aí mais adequada para você passar para a gente? Eu acho que assim, a forma mais séria de fazer inclusão que eu vejo é você permitir o acesso às pessoas. Então, assim, eu ter convivência com as pessoas, né? Eu vou começar a trabalhar com essa questão inclusiva, mesmo não sabendo, né? Então, a gente trabalha muito a questão da acessibilidade, né, dentro da inclusão como um todo, né? Então, existe dentro aí da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem aí várias dimensões em acessibilidade, né? Então, na verdade, quando a gente fala acessibilidade ele tem um sinônimo que é de aproximação. Então, por isso que é muito importante, se a gente realmente quer trabalhar com inclusão, a gente precisa conviver com as pessoas, né? Eu posso saber a teoria, é bonita, eu vou fazendo, mas a partir do momento que você conhece, que você entende como que a outra pessoa se manifesta, você tem mais oportunidade de ser inclusiva, né? Aí o que acontece? Na acessibilidade, a gente tem várias dimensões, né? Como eu falei. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho, aí é da área mais que eu atuo, né? Que eu vejo que tem mais, assim, um significado maior de acessibilidade, né? É assim, o objetivo principal da acessibilidade é quebrar barreiras, né? Então, imagine o seguinte,
a gente tem uma pessoa surda. A gente vai se comunicar com a pessoa que é surda. Então, 80% dos surdos mesmo, que não tem a questão auditiva, eles se comunicam através da Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Então não adianta, por exemplo, vou colocar uma legenda lá, ele vai conseguir se comunicar comigo. Ele não vai, porque a primeira língua dele é a Libras, né? Então, se eu quero me aproximar de um surdo, qual é a barreira que eu tenho que quebrar? É a Libras. Aprender a falar Libras. Aprender a falar Libras, é uma língua. É igual, por exemplo, alguém que mora em outro país, né? Fala alemão, fala espanhol, e a gente vai o quê? A gente vai aprendendo e vai se aproximando das pessoas. É a mesma coisa. Essa daí a gente chama de acessibilidade comunicacional, né? Uhum. Tem a acessibilidade É um tipo de inclusão, eu posso dizer que é um tipo de inclusão. São barreiras que precisam ser quebradas para que a inclusão ela ocorra, né? Então, a gente tem depois, tem a arquitetônica, acessibilidade arquitetônica. Então, eu tenho lá uma empresa bonita, tudo, mas aí, por exemplo, um cadeirante, ele quer trabalhar nessa empresa. O que eu preciso fazer com essa empresa? Né? A parte de estrutura arquitetônica. Eu preciso ter lá rampas de acesso, né? Eu preciso ter lugares, espaços que a cadeira de rodas ela acessa. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando as barreiras arquitetônicas. Porque eu estou permitindo que essa pessoa ela venha até a mim. No caso, os empresários, né, quando eles estão fazendo planejamento lá, e dentro aí da LBI, a gente também tem a lei de cotas, né? Então, hoje aí a gente tem, a partir das empresas com 100 funcionários ou mais, é obrigatório essa contratação de pessoas com deficiência, né? Então, assim, na verdade, a gente não seria, né, não teria que ter uma lei para fazer isso, né? Eu acho que seria muito bacana quando a gente percebesse a importância de fazer isso. Porque quando eu começo a arrumar o meu espaço físico, né, o externo, eu começo a arrumar não só para a pessoa com deficiência, eu começo a arrumar para todas as pessoas. Né? Vamos pensar, por exemplo, uma mãe que está com um carrinho de bebê e está levando o bebê. Então, para ela também é importante essas rampas. Né? Uma pessoa lá que quebra o pé, por um tempo, ela vai precisar também. Então, assim, você vai percebendo que trabalhar com acessibilidade, essas quebras de barreiras, elas vão atingindo a todas as pessoas. Né? E a gente tem outras dimensões aí, uma dimensão que eu vejo que é muito séria, que isso já engloba todas, a diversidade em si, são as barreiras atitudinais. Que aí essas barreiras são as atitudes que eu tenho, que ainda eu crio barreiras. Então, se eu começo, né, a trabalhar com a questão de conhecer, né, como que o outro se manifesta, como que ele pensa, né, se eu parar para pensar sobre isso e entender como que é essa pessoa, eu vou ter uma atitude melhor. Né? Então, por exemplo, pode falar. Não, pode dar o exemplo. Não, o exemplo é assim, ó. Teve um caso, né, que eu comecei a dar uma consultoria num lugar, numa instituição, né, e a gente estava falando sobre o cego, né, e aí eu estava falando sobre o computador, né, que o cego vai usar, mas a pessoa falou assim, mas o cego consegue usar computador? Que é uma dúvida que muita gente tem. Mas como é que ele vai usar o computador? Né? A partir do momento em que eu aprendo como que ele usa o computador, eu vou saber quais são as necessidades dele, e aí eu vou atuar. Qual que vai ser minha atitude? O que eu posso fazer para dar o acesso para ele ter as informações que eu tenho, né? Para a gente trocar as nossas informações. Né? Então, a partir do momento que eu vou percebendo, eu conheço, e o que eu tenho que fazer, e que a outra também pessoa tem que fazer, né? Porque isso é uma via de mão dupla, não é só uma parte fazer, são as duas. Que aí a inclusão ela começa a acontecer porque um vai acessando o outro. É bem interessante esse exemplo, Fabi, que você está trazendo, porque, assim, na verdade, eu sinto, eu percebo, mas principalmente sinto que a gente ainda é bastante ignorante sobre esse assunto. E aí, de novo, eu sou grata pelo seu convite, né, para a gente estar podendo falar sobre isso aqui no Instagram, né, vai ficar gravado para as pessoas poderem acessar. Porque, por exemplo, uma dúvida que eu tinha, você já me esclareceu, mas eu acho que é importante a gente trazer para a live.
eu via no celular e às vezes até tinha, né, as hashtags para cego ver. Aí eu falava, mas o cego ele não tá vendo o celular, como é que, por que que eu preciso descrever, né? Por que que eu tô descrevendo e tal? Então, assim, olha só, a gente, né, tá estudando, eu fiz mestrado, minha temática era diversidade, então, assim, em tese, eu não poderia ter essa falta de conhecimento nesse nível, né? Talvez não tão aprofundado, mas eu penso que é uma informação até básica, depois até que eu fiquei sabendo como funciona, mas que a gente não tem ideia. E muitas vezes a gente não se torna inclusiva ou não faz esse tipo de atitude exatamente por achar que não tem lógica. Apesar de que, se a gente for parar para pensar com inteligência, se não tivesse lógica, não teria razão de existir, de ser, né? Então, assim, explica um pouquinho para a gente. Acho que a gente até tem uma parte aqui que a gente vai falar um pouquinho de inclusão digital, mas acho que, como você trouxe exemplo, vale a pena a gente falar como é que funciona, por que que existe o para cego ver, o para todos verem, como que o cego vê se ele é cego, né? É um exemplo. Então, e só uma curiosidade, né? A gente, às vezes, assim, por que que a gente não tem esse acesso? Porque muitas vezes a gente não tem o contato com a pessoa, né? O convívio. Então, eu vou perguntar para vocês, quem que tem acesso a uma pessoa que é cega, uma pessoa que é surda, ver como é que ela vive, uma pessoa que é surda e cega, né? Uma pessoa, ela consegue, ela pode se virar sozinha em casa, como que é isso, né? É bacana quando a gente vê exemplos, né? De como que essas pessoas, elas se viram, né? Por exemplo, eu dava aula para alguns cegos que eles iam da casa deles, né? Pegava metrô, ônibus, chegava no local, depois ia embora sozinhos, né? Mas para que isso ocorra, precisa ter acessibilidade, né? Aqui em São Paulo a gente tem bastante lugares aí que dá essa condição, mas eu sei que muitos lugares não têm, né? Falta muito ainda, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, né, o cego, como que ele usa o computador, né? Como é que ele faz aí as postagens no Instagram, né? Infelizmente ainda é pouco isso, né? Então, recentemente eu dei aula para eram 4 pessoas cegas na sala, eu estava dando aula de redes sociais e eles falaram, mas a gente vai ter aula de Instagram, mas eu não uso muito o Instagram, ninguém faz a descrição de imagem, né? Olha só. Então, existe essa exclusão para esse público, né? E a partir do momento que você sabe como faz, assim, não é uma coisa assim tão complexa de fazer, né? Eu recentemente comecei a fazer nos meus posts pessoais mesmo, né? Tem o profissional e tem o pessoal, porque eu tenho amigos cegos e mesmo não tendo amigos cegos, quando a gente coloca lá nas nossas postagens hashtag para cego ver, ou não só o cego, tá? O que a gente faz descrição de imagem também atinge outras pessoas com algumas limitações, que é o hashtag para todos verem, né? Se eu coloco essas hashtags, eu tenho lá 2 milhões de pessoas que podem ver o meu post, né? O que eu postei, né? Muito Porque assim, interessante. o que é importante, né? O cego, quando ele vai mexer lá no Instagram, ele tem um leitor de tela no celular. Então, ele aciona, isso é de fábrica, né? Então, já tem lá, em qualquer marca de celular já existe isso. Ele aciona e ele consegue fazer a leitura de tudo que tem. Só que, Olha, o que de tudo, né? Se tudo que tem descrito, né? é acessível. Então, se a gente, né, para pensar, então eu vou descrever. Se eu descrever as minhas imagens, essa pessoa vai ter acesso. Hoje existe algumas tecnologias de inteligência artificial que já fazem isso automático, mas ainda é muito assim simples. Às vezes a máquina não consegue pegar, né, a figura certinho, né? Então ainda Entendi. há necessidade da gente escrever isso, né? Fabi, e qual que é a vantagem da gente desenvolver a inclusão, né? Esse público, ele é minoria, esse público, eles estavam guardados, eles estavam adormecidos e, de repente, eles apareceram do nada, ou eles sempre existiram e a gente é que tinha preconceito, é que não valorizava, é que não tinha esse nível de abertismo, não tinha acessibilidade, não achava que eles eram capazes, até um certo nível de preconceito ainda, né? Então, assim,
Por que que a gente está falando de inclusão nesse momento? Por que que as pessoas estão se despertando para isso? Por que que é importante, né, desenvolver a inclusão, tentar ter essa postura mais inclusiva? Dar uma ampliada aí nessa visão mais de mundo, mais ampla para a gente entender. Eu acho muito bacana, assim, né, essa pergunta quando eu escuto assim, eu gosto muito de até perguntar para as pessoas que têm a deficiência, né, porque elas vivem algo que é histórico, né, então, assim, se a gente for estudar a história, né, na antiguidade, quem nascia, por exemplo, com deficiência, eles eram mortos, né, eles eram queimados, então existia, assim, uma repulsa muito grande, né, aí teve um momento em que as pessoas, elas eram colocadas num lugar onde só tinham pessoas com deficiência, né? Aí vem as questões das escolas, né, especiais, né? Por isso que essa questão da gente quebrar essas formas, né? Por exemplo, no trabalho existiam as oficinas, né, de trabalho que a gente tinha lá pessoas. Eu peguei essa época, né, que a gente dava oficinas. Então a gente tinha um grupo de pessoas com deficiência que fazia trabalhos manuais e que a gente prestava serviço, por exemplo, uma empresa. Só que as pessoas não iam lá para a empresa, elas ficavam em instituições, né? Dessa Hum. forma, a gente não consegue trabalhar com a inclusão, né? A gente está falando que está incluindo, mas não está, porque a pessoa não está junto com as pessoas, né? Então é A inclusão é importante misturar essas pessoas com o mundo, com todos nós. todos, com todos. E aí vem a questão da diversidade também, né? Então, quanto mais a gente conviver, quanto mais a gente respeitar cada um, e tem uma particularidade com a deficiência, porque assim, a gente precisa pensar em acessibilidade para poder incluir, tá? Então, a Perfeito. diversidade, quando a gente fala, o público com deficiência, por isso que tem a LBI, por isso que foi criada a LBI, porque precisa mesmo, né? Se eu não coloco lá um piso tátil para um cego, ele não vai ter autonomia e independência, né? Então, precisa ter essas regras para que essas pessoas elas possam estar incluídas aí no meio social, né, como um todo. Lembrando, pessoal, a LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi uma sincronicidade depois de a gente preparar essa entrevista, essa live para vocês hoje. Eu fiquei sabendo, né? A Fabi já devia saber que essa Sim. semana exatamente eles estão comemorando o aniversário dessa lei, né, da Lei Brasileira de Inclusão, que foi promulgada em 6 de julho de 2015. Então, é uma feliz sincronicidade, reforçando aí a nossa temática e a importância, né, do processo da inclusão e da diversidade em si. Fabi, como que me chamou a atenção a hora que eu te perguntei, né, dessa importância da inclusão, você falou assim, eu gosto de ouvir as pessoas que estão neste processo de serem as incluídas, vamos dizer assim, responderem. Como que é, você que tem essa convivência maior, como é que é o sentimento tanto das pessoas que estão sendo incluídas, que estão tendo acesso, né, que estão se sentindo acolhidas, aceitas, quanto de nós, né? Como que é, o que que você mudou? O que que você já desenvolveu convivendo mais com essas pessoas? Enquanto uma pessoa melhor, uma qualidade de vida melhor, isso impacta na sua qualidade de vida ou não faz diferença para você? Quais são os sentimentos que você já desenvolveu que antes você não dava bola? Ou até esse certo nível de preconceito. Fala um pouquinho assim da gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, o que que mexe, o que que muda na gente, o que que pode mudar, né? O que que pode interferir aí esse processo inclusivo na nossa vida. Então, conforme você vai convivendo, né, e vendo essa questão do exemplarismo dos outros, né? Então, assim, independente se tem deficiência ou não, eu lembro que eu tive uma experiência há 3 anos atrás, que onde eu trabalhava a gente dava cursos, e foi até um curso de educação financeira. E é um curso que mexe muito com as pessoas, né? E o que eu achei interessante é que nessa sala de aula tinha uma diversidade incrível. Então, assim, tinha acho que umas 15 pessoas, só que dentro dessas 15 tinham, sim, pessoas cegas, tinham pessoas surdas, tinha pessoa com deficiência física, tinha uma menina com síndrome de Down, e tinha uma mãe que tinha uma filha com síndrome de Down, tinha um transexual, tinha
outras pessoas, assim, tinha um empresário, que ele estava lá, porque ele não estava bem, né? Então, assim, tinha uma professora, e eu achei, assim, super legal, porque eu estou falando, assim, papéis, né, características, para a gente ver a diversidade, como ela é rica, né? E aí, conforme eu fui dando o curso, eu fui percebendo, assim, a riqueza, o que acontece quando a gente está com esse grupo, né? Porque quando a gente dá esse espaço para as pessoas falarem, então eu acho que é muito importante a gente conseguir, assim, né? Naquele momento, foi a experiência que eu tive junto com aquele grupo, né? E eles começaram a falar sobre as experiências deles, de vida. Então, quando um falava, o outro olhava, né? Vamos supor, a pessoa que é cega, lá, ela tinha lá um bom humor, ela, né, tirava de letra um monte de coisa. Aquela pessoa que estava reclamando, que não estava conseguindo pagar a conta, aí olhava o exemplo da outra e começava a falar, o meu é pequeno do que diante desse. Então, você começa a ver, assim, essa diversidade que um vai aprendendo com o outro. E isso eu aprendia. Toda hora que, toda vez que eu dava aula, assim, eu percebia que, assim, você diminui um pouco mais a sua vitimização, sabe? Por quê? Porque você vê com as experiências dos outros que você fala assim, poxa, aquela pessoa passou por aquilo e eu tô reclamando de uma dor no pé aqui. Então, assim, eu comecei a aprender com essas pessoas, né? Me permitir aprender, né? Com os exemplos que essas pessoas, elas traziam, né? De Uhum. superação, de vários exemplos positivos aí. Pessoal, boa noite. Tem muita gente entrando, chegando agora. Boa noite. Oi, Mariana, Denise. Tem bastante gente mesmo chegando, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está no segundo sábado do mês. Agora, todo segundo sábado, a gente traz um convidado ou uma convidada especial para falar sobre a temática que a gente está falando na semana, né? Do livro da semana. E hoje a gente está falando com a Fabiane Catai e falando sobre diversidade e inclusão, principalmente com esse foco aí na inclusão, porque às vezes a gente confunde, né? Acha que só conviver, boa noite, Vera. Acho que a gente acha que só conviver com o diferente ou com um diferente, né? Não com vários diferentes, a gente já está incluindo e às vezes não está. E aí, continuando, Fabi, aprofundando essa questão da nossa transformação, né? Da gente, porque assim, um dos objetivos desse projeto, né, tanto da leitura quanto das lives, é a gente ter uma qualidade de vida melhor através das nossas ressignificações, das nossas reciclagens, onde a gente está buscando ser pessoas melhores, tá? Então, esse é o objetivo dessa live, né? Você vê sábado à noite, 9 horas da noite, né? Mesmo em tempos de pandemia, mas a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, curtindo a família e tal. E a gente tem um público já cativo, pessoas que já nos acompanham desde fevereiro, né? Que estão com a gente todo sábado. E é interessante, então, esse movimento da gente querer melhorar, querer ser uma pessoa de convivência mais fácil com quem está ao nosso redor, com a nossa família, com o nosso grupo profissional, enfim, né? A gente está mais disposto aí, mais disponível a ter uma vida melhor. E aí eu não vejo como ter essa qualidade de vida, melhorar enquanto pessoa, agora sem pensar mais em inclusão. Acho que eu não vou conseguir mais deixar de pensar e de falar em inclusão, mesmo que às vezes a passos mais lentos, né? Eu vou precisar aprender Libras, vou demorar para aprender Libras aí. Mas enfim, eu acho que a gente é um movimento, né, que a gente está começando a fazer e esse objetivo, eu penso que a gente está ainda aí num começo. Acho que já deve muita coisa ter adiantado. Você falou aí do processo histórico e me chamou a atenção, e a gente sabe, né? Só estudar a história que você sabe dessa realidade. Eu fiz até analogia com o processo da escravidão, que eu já conheço um pouco, já estudei um pouco mais, mas vem aí um certo nível de preconceito e de barreiras, né, quanto à acessibilidade, que ela de fato é histórica, então a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra com uma live ou só tendo acesso a essa informação, mas é o começo, né? A partir da informação, do conhecimento, a gente vai aprofundando a pesquisa, vai melhorando a nossa conduta e vai trabalhando mais, né? E algo que me chamou a atenção também, Fabi, que você falou, é dessa prática. Então, assim, a gente é, é,
não tem mesmo muitas pessoas, a não ser, né, igual você trabalha com isso, mas eu não trabalho, então eu não tenho muita convivência com pessoas, é, né, cegas, surdas, ou na cadeira de roda, ou que precisem, que eu possa ajudar fazendo esse movimento. Como é que eu, mesmo assim, eu tenho esse interesse, né? Como é que eu faço isso? Ou será que eu não tenho mesmo? Aí, né, às vezes dá até uma vergonha. Eu tenho um afilhado que é cego, então assim, eu não vou lá encontrar com ele toda uma vez por ano. Eu não aprendi a falar com ele. Então, tá me dando um mal-estar, sabe? Que eu vou ter que começar a mexer algumas coisas, mas isso é positivo. Toda crise é positiva, né? Uma oportunidade de mudança. Então, fala um pouquinho assim, como, né? Vamos supor que no meu mundo, no meu universo, não existam essas pessoas. Para que seria importante? Como eu começo? Que boas práticas eu faço? Por onde que eu vou? Tem algum lugar que eu posso ajudar? Ou só eu trabalhar comigo já ajuda? Me dá algumas dicas aí, falando para mim, você está falando para todos que estão nos acompanhando, né? Eu acho que aí tem essa questão, né? A primeira de tudo é essa questão que você está falando, né, Rê, de abertismo. Se você está aberto, né, possivelmente alguém vai aparecer aí no caminho. Lembro de estar fazendo um trabalho, né, no voluntário, a gente está fazendo um trabalho de acessibilidade, e teve algumas pessoas relatando, né, depois que eu comecei aqui a mexer com acessibilidade, veio um aluno cego para eu poder dar aula, ou um aluno cadeirante, né, e eu achei sincrônico, ou a pessoa começou a ter um foco, então é como se a gente começasse a olhar mais para isso, e aí a gente quebra uma barreira que talvez a gente nem pense sobre isso, às vezes a pessoa nem chega até a gente, né, a partir do momento que eu começo a pensar, pode ser que essas pessoas se aproximem, né? Mas, assim, de antemão, o que eu oriento assim, né? A gente não vai saber de todas as situações, né? Porque a gente não vive isso no dia a dia. Mas quando a gente se depara com uma pessoa, a gente pergunta para ela como que ela gosta, né? De fazer as coisas, o que que eu posso ajudar? Porque não já fazendo, né? Porque a gente vê algumas situações, por exemplo, de pessoas, vamos supor, a pessoa é cega e você já pega na mão, né, vamos lá, atravessar a rua, né, você nem pede para a pessoa se ela quer ajuda, porque às vezes o cego ele se vira, ele já faz isso, né, sozinho, mas assim, a gente ter esse abertismo mesmo, acho que é um primeiro ponto que eu vejo, de ter interesse, de como que as pessoas, elas vivem, né, e o que que eu posso fazer para poder quebrar mais as barreiras que existem, né. Entendi. E explicitar essa vontade de ajudar, não é, às vezes às vezes a gente pode dar um medo assim da pessoa se sentir ofendida ou achar que é intrusivo, mas pelo que você está falando, acho que é a melhor forma, né? Perguntar, se colocar à disposição, perguntar se precisa de ajuda, que seria o que a gente faria com qualquer tipo de pessoa, na verdade, né? Qualquer Você vê uma pessoa. senhora saindo do mercado com 13 sacolas na mão, você vai lá e pergunta, quer ajuda para carregar a sacolinha e tal? Então, seria agir com mais naturalidade, trazer essa leveza, e isso a gente conquista a partir dessa vontade, desse abertismo. Você acha que é por aí esse caminho? Porque quando a gente começa a conviver, as pessoas elas sentem isso, né? Então, se você está mais aberto, se você, a pessoa ela percebe, eu não sei, mas eu tenho interesse. Né? Eu acho que todos nós, né? Quando a gente vê uma pessoa que está disponível do nosso lado, a gente fica mais aberto para aquela pessoa. Quando a pessoa está muito assim com melindres, não quero conversar, não quero falar, a pessoa vai se afastando, a gente vai criando essas barreiras, né? Então, é lidar realmente com naturalidade. E o principal é a gente quebrar alguns estereótipos que a gente tem, algum preconceito com relação à incapacidade, né? Então, a pessoa com deficiência, ela tem muitas capacidades, né? Então, a gente precisa o quê? Enxergar isso junto com a pessoa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um leitor de tela no computador, eu quebro a barreira do cego. O cego é como se ele não tivesse mais a questão da cegueira, porque ele vai conseguir fazer tudo no computador como uma outra pessoa. É claro que tem coisas que tem que estar acessível,
É igual, por exemplo, o surdo. Se eu consigo me comunicar com o surdo, eu vou quebrar a barreira. Então, assim, eu não vejo a questão da incapacidade, né? Eu começo a ver a capacidade de cada pessoa, o que, que ela pode, né, ter de potencial para eu estar trocando, né, para agregar para o meio onde ela está, né? Como nós também, os nossos trafores, né, que a gente fala, nossos traços-forças. Mas, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente tem que só olhar para essa questão da acessibilidade em si. Né? Então, se eu estou vendo lá que eu preciso de uma rampa de acesso para um aluno, para uma pessoa, ela subir com cadeira de rodas, é muito, muito ruim quando, por exemplo, a gente vai em escolas, né? Eu estou indo em escolas esses dias e eu vejo que a escola não está estruturada. Então, se tiver lá um aluno com cadeira de rodas, ele vai ter que ficar limitado aí só em alguns ambientes, ele não vai conseguir em todos, né? Então, infelizmente, né, é uma questão que às vezes até as escolas não gostam muito, mas é necessário a gente falar sobre isso, né? Para ser E, Fabi, trabalhado de uma... é melhor começar, ter, mesmo que seja um pouco, esses espaços, ou não fazer, porque é uma dúvida que eu tenho também. Às vezes eu, né, dou muita consultoria, às vezes a gente tem esse tipo de oportunidade, às vezes na própria área da saúde a gente está atuando, então tem esse acesso, né? É melhor, assim, a gente fazer um projeto e só mudar a hora que puder mudar tudo, ou vai mudando aos poucos, vai criando essa cultura, vai mexendo com as pessoas, vai contratando um diferente, vai contratando um deficiente e adaptando para aquela deficiência, mesmo que ele só possa, sei lá, ficar na recepção no primeiro momento, entendeu? Mas já é esse movimento de inclusão ou não, ou assim, se não der para fazer o pacote completo, é melhor não fazer, porque daí vai ofender a pessoa. Qual que é a orientação nesse sentido? Aí partindo até para o mundo empresarial também, né? Para nossas relações já mais na fase adulta, né? A partir de estágio, da adultidade. Não, a gente orienta para incluir mesmo, né? Então, assim, às vezes eu fui um dia numa empresa onde ele ficava no centro de São Paulo, num prédio extremamente antigo. Só para vocês terem uma noção que uma cadeira de rodas, por exemplo, não entrava no elevador, né? Só que essa empresa, ela queria fazer o processo de inclusão com a gente, né? Só que, é assim, a gente orienta o seguinte, se ele tem essa predisposição de querer incluir, a gente também não pode criar barreiras se o ambiente também ele tem essas barreiras, né? É que nem você falou, a gente tem que ir aos poucos, vai fazendo o processo de inclusão, né? Quando a gente pensa em inclusão, acessibilidade, o melhor hoje é a gente pensar, desde o início do projeto, já fazer esse planejamento com relação à acessibilidade. Mas a gente sabe que muitos não têm a gente não teve essa oportunidade, né? Mas hoje acho que tem essa parte de legislação na questão arquitetônica, eu não conheço muito bem, mas eu sei que os arquitetos, né, as pessoas que fazem o planejamento hoje, elas já precisam pensar em acessibilidade, né? É lei. Agora, quem não fez isso no passado e precisa contratar pessoas com deficiência, se querem fazer isso, o legal é quando elas querem fazer isso, é claro que existe aí essa questão, né, da pessoa entender e aos poucos vai o quê? Vai fazendo essa adaptação com as pessoas, né, e colocando um posto de trabalho que essa pessoa consiga entregar aí um trabalho um digno, né, um Às trabalho vezes que ela até consiga... mudar o lugar, vai para outro prédio. Então, tudo isso tem que fazer parte do planejamento se existe essa predisposição, né? Isso. E assim, a gente também, quando trabalha com isso, a gente também não pode ficar colocando muitas barreiras, porque já é muito difícil as empresas contratarem pessoas que têm uma deficiência, por exemplo. Quando eu trabalhava, né, numa empresa, eles pediam pessoas com deficiência para o quadro de funcionários deles. Então, eles falavam assim, mas você tem uma pessoa com deficiência física, mas não pode ser cadeirante. Então, eles só pediam isso. Então, assim, infelizmente, a visão ainda é muito pequena, né? Porque existe a legislação da lei de cotas, eles querem incluir, só que eles querem incluir só para falar que tem as pessoas, para não levar multa, né? E essa visão, ela é muito míope no processo do que quanto que a inclusão ela pode gerar de resultados mesmo para as empresas,
né? Se elas souberem Você realmente tocou incluir. num ponto aí que acho que dói um pouco, né, Fabi? Porque assim, as empresas hoje, elas querem incluir, elas querem trabalhar nesse processo de inclusão, ou elas estão sendo obrigadas a incluírem, ou elas querem ter vantagem, ou para não pagar multa, ou para ganhar um benefício, sei lá, de imposto, de poder participar de determinadas licitações, que daí você tem que estar dentro, né, tem que cumprir alguns critérios. O que que você acha que hoje, né, no momento atual, é o que mais faz as empresas quererem incluírem? Olha, o que eu percebo é que as empresas que trabalham aí fortemente no setor de inovação, até de tecnologia, elas têm essa visão, né, de que a diversidade ela pode sim aumentar demais a produtividade, a inovação entre as pessoas, a criatividade, porque não fica só pensando na caixinha, né? Só aquele grupo pensando do mesmo jeito. Você coloca a diversidade, cada um pensa de um jeito e o produto fica muito melhor, né? E assim, existem empresas que têm esses líderes, né, mais inovadores e estão realmente trabalhando com a inclusão. Agora, eu vou dizer da minha experiência, eu não tenho essa especialidade tanto, né, na empregabilidade, né, assim, eu Uhum. trabalhei um tempo e o que eu vi, né, é que a grande maioria não contrata. Às vezes tem, por exemplo, pessoas, eu tive lá um caso de uma pessoa cega, ele era extremamente competente, ele tinha um currículo, assim, exemplar, trabalhou em multinacionais, tudo. Só que a empresa não pegou, porque ele era cego. Então, assim, porque existe aquela questão de que se eu, às vezes a pessoa, ela não sabe lidar, mas também não está aberta. Aí não tem Não como. quer Ela não vai, aprender, né? Não sabe e ela não quer não quer aprender. aprender. É isso. Entendi. Então, infelizmente, ainda tem. Mas eu gosto de ver aí os exemplos também que estão dando certo aí nessas empresas mais, assim, visionárias. Elas têm uma outra forma de ver. Ô, Fabi, a gente falou bastante, aí a gente já está caminhando aí para finalização quase da live, né? Meu tempo já mostrou aqui o cartazinho que a gente já está quase acabando. E a gente, né, começou na pessoa, foi para a empresa, e eu queria voltar um pouquinho assim na pessoa. E a gente falou um pouco das deficiências físicas, né, que são as de mais difícil acessibilidade, mas também acho que tem as nossas deficiências cognitivas, né? Então, assim, o próprio preconceito, eu acho que é o que a gente mais vê hoje. Então, infelizmente, a gente ainda tem um certo nível de preconceito pelo não normal, né? Ou pelo que a gente chama de não normal. Então, seja a pessoa de outra cor, se ela é anã, se ela é gorda, se ela é obesa, se ela é homossexual, se ela é transexual, se ela pintou o cabelo de vermelho, se ela tá sem cabelo. Então, assim, a imagem, o estereótipo ainda é algo, é um valor social para a gente, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que no Ocidente, de modo geral, ainda é algo que mexe com a gente. Como que a gente pode trabalhar e pensando então nesse processo de inclusão com isso, né? Porque muitas vezes é a forma como a gente, é a referência ou a falta de referência que a gente tem, é a forma como os nossos pais nos ensinaram. Então aí você falou do contexto histórico, é a modo como a gente vem aprendendo ao longo da história que as pessoas são incapazes ou que são menos, né, de menor valia em função dessas características diferentes. Como que a gente pode trabalhar com isso? Como que a gente mexe com isso? Porque às vezes tem a pessoa que não quer, a gente falou, né? Não quer aprender, mas tem a pessoa que nem sabe que pode aprender, que nem tem noção, ela nem acha que ela não é inclusiva, porque é uma pessoa até boa, até quer, gosta de ajudar, mas não se atentou para isso, entendeu? Para esse processo das diferenças, né? E eu vejo que às vezes existe um estigma também da gente explicitar a diferença, né? Eu posso falar do meu caso pessoal que eu sou casado com um negro.
E a hora que a gente fala assim, as pessoas falam assim, ah, é aquele moreno? Não, eu falo, não, é aquele negro, né? Aquele pretão, bonitão, assim, tal. A gente até brinca para quebrar o gelo, entendeu? Mas isso causa um impacto nas pessoas. E eu não tenho outra forma de dirigir, né, do meu marido, a quem não conhece ele, porque ele é negro, a raça dele é negra. Como é que eu vou chamá-lo, né? Então, assim, eu vejo que a gente ainda causa esse tipo de impacto eventualmente. Como fazer? O que fazer, né? Como mexer? Às vezes a gente, sabe, a questão é social. Não sei se eu estou me fazendo entender. Que, né, quem já está predisposto, você tem uma brechinha ali, você vai tentando ajudar, faz o que pode ser feito e tal. Mas e quem não tá? Porque nem sabe que poderia estar, entendeu? Como trabalhar com isso? É uma pergunta Difícil, né? complexa. Como assim? O que eu penso é assim, né? Eu acho que esse investimento no autoconhecimento é muito importante, né? Então, assim, é investigar. Às vezes a pessoa, ela tem dificuldade mesmo de trabalhar com o público. Quando eu fui contratada, no início da minha carreira, né? Eu tinha lá os meus 20 anos, faz um tempo já. E a assistente social que contratou a gente, ela falou assim, olha, pessoal, pode ser que alguns de vocês não fiquem, não é todas as pessoas que conseguem ficar e trabalhar com pessoas com que tem uma limitação. E às vezes a gente tem algumas coisas que realmente chocam a gente, né? Só que tem essa questão do autoconhecimento, né? Então, assim, a partir do momento que você ficou meio chocado, começa a investigar, mas por que eu fiquei desse jeito? Né? Às vezes tem pessoas que olham lá, por exemplo, uma pessoa que tem opção sexual, um transexual. Hoje a gente vê algumas pessoas trabalhando, aí a pessoa fala, nossa, mas o que é isso? Então, se eu me choquei, né, investiga, né, mas por que eu? Que não é a pessoa, é a gente que tem esse choque, né? O que dentro de mim aí eu preciso investigar para que eu quebre essa barreira, né? Boa Eu vejo muito dica. é uma questão da própria pessoa, porque assim, a partir do momento que eu quebro essa barreira, é como assim, conforme você vai convivendo, você vai esquecer que a pessoa tem aquilo, você vai convivendo com a pessoa mesmo, você não vai lembrar mais dela com relação à deficiência, à cor, você vai lembrar da pessoa. Né? Eu acho que isso é um Uhum. processo. Acho que cada um tem que investigar o que impacta para cada um essa situação, né? E aí, Então, de novo, começa com a gente, né? A nossa vontade é o processo do autoconhecimento, é você estar mais aberto, é você querer desenvolver essas características, né? Você trouxe aí a questão do respeito. A gente ouve falar muito do processo de tolerância. A gente passou aí por um período pandêmico bem crítico, né? Então, as pessoas estão mais sensíveis, estão mais fragilizadas, a tolerância está baixa. E a gente precisa estar mais atento nesse momento, principalmente, mas não só nesse momento, né? Mas a partir daí desenvolver a nossa atenção para esse nosso nível de tolerância, de respeito ao outro e de abertismo mesmo, né? Porque a gente tem que começar da gente, né? Não vai começar do outro, né? De fora. E aí, Fabi, antes de finalizar com a inclusão digital, eu queria pedir para você falar rapidinho do princípio da equidade, já quase que a gente estava esquecendo, porque eu lembrei dele agora, porque eu ia falar assim, a gente precisa se abrir porque somos todos iguais, mas não somos todos iguais, né? Então, às vezes é uma lógica que nos leva a uma distorção cognitiva, a gente querer igualitarizar ou equalizar todo mundo, mas na verdade a gente não é. Você quer falar para a gente do princípio da equidade e a diferença da igualdade para a equidade? eu vejo assim, né? Quando a gente começa a trabalhar com acessibilidade, o que a gente vai gerar? Né? A gente vai dar o quê? Oportunidades de igualdade. Porque assim, vamos supor, uma pessoa que é anã, né? A pessoa tem uma baixa estatura. Você quer que ela enxergue o mesmo, né? Tem a mesma visão que você, e tem um muro em cima. Então, assim, como é que você vai falar, somos todos iguais, então vamos aqui no mesmo ambiente? Não, eu preciso colocar o quê? Vou colocar uns caixotes para que ela fique no mesmo nível que eu e a gente consiga ver. E essa é a questão da equidade. Eu acho que
é a questão da oportunidade que eu dou para o outro ter as mesmas oportunidades que eu tenho, né? As mesmas questões que eu tenho, o outro também vai ter. Só que às vezes eu preciso o quê? Fazer essa quebra de barreiras, Adaptar. né? Esse Então, a governo equidade, na verdade, a gente fala, né? Tratar igual os iguais e diferente os diferentes. Então, é a gente tratar diferente para dar uma oportunidade igual. Estaria certo eu falar assim? Né? Então, é isso que você falou. Os dois conseguirem enxergar a mesma coisa através do muro. Se um é pequeno, o outro é grande, um vai só subir no primeiro degrau da escada e o outro vai ter que ter uma escada de 4 degraus, no mínimo, fazendo uma analogia, né? É mais ou menos isso, né? Porque daí eu estou tratando diferente, mas oportunizando a mesma experiência, né? Dando a oportunidade igual, né? E me parece que esse princípio da equidade ele é mais justo, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas ele é mais humano, porque ele de fato, dentro da nossa própria temática, o princípio da equidade ele faz com que a acessibilidade aconteça para as pessoas, né? Para tratar as pessoas diferentes com as oportunidades iguais, ou que tenham as mesmas chances, né? As mesmas oportunidades. É isso, né, Fabi? Então tá. Então, para a gente finalizar a nossa temática, vamos falar um pouquinho de inclusão digital. Eu sei que daria mais uma live de no mínimo mais 1 hora, né? A inclusão, a transformação digital aí é algo que a gente teve, foi imposto para a gente, né? Com essa crise aí, com essa pandemia. Como eu venho dizendo, se é que a gente pode dizer que teve algo bom, porque a gente precisa tirar proveito, né, de tudo que acontece com a gente nessa vida. Então, além de reperspectivar, até de valorizar coisas que estavam passando desapercebido para nós, eu penso que a transformação digital foi um ganho, se é que podemos dizer dessa forma, em função da própria pandemia, né? Então, os especialistas dizem que a gente avançou em 1 ano, que a gente demoraria talvez 10, 15 anos pensando no online, no digital, porque nos foi imposto. E ainda bem, né, que a gente conseguiu fazer esse avanço de modo tão rápido. O que você pode falar para a gente da inclusão digital nos últimos 4 minutos que a gente tem de live? Rapidinho. Não, então, realmente, né, esses 2 últimos anos deu uma alavancada nessa questão de acessibilidade digital, né? Então, hoje você vê que tem muitas mais pessoas se movimentando para realmente deixar os meios digitais acessíveis do que a gente tinha antes, né? Quando você faz, por exemplo, uma aula em AD, né, uma live, né, que seja, a gente procura aí colocar os meios acessíveis, né, colocar uma legenda, se tiver intérprete de Libras, né, mas alguns recursos, eles têm um custo muito caro ainda para as pessoas fazerem, né, de uma forma completa, né, mas coisas práticas que a gente pode fazer, por exemplo, é quando a gente vai lá, faz uma postagem no Facebook, no Instagram, e já faz a descrição de imagem, né? Então, existe uma regrinha para a gente fazer a descrição, que você tem que colocar lá o fundo, né, o sujeito, a pessoa, né? E vamos supor, uma descrição simples que você fez lá do livro, né? Você colocou capa do livro, crucifique, autora, né? E já é uma descrição, né? A gente já está quebrando a barreira para as pessoas aí que não enxergam. Tá? Então, dentro do universo, né, da questão digital, tem vários lugares que a gente pode aí estar mexendo com a questão da acessibilidade digital. Pegando a questão da legislação, o que a gente tem que se preocupar hoje mais, né, que é uma questão de lei mesmo, são os sites. Os sites das empresas, por lei, elas precisam estar acessíveis. Né? Só que a notícia ruim é que menos de 1% dos sites brasileiros estão acessíveis. Né? Então, há muitos trabalhos sendo feitos. Muito trabalho. Aqui em São Paulo existe um movimento que eu gosto de acompanhar, que eles fazem um trabalho de pesquisa muito bacana, que é o Web para Todos, e eles fazem esse movimento realmente para as empresas, para as pessoas, elas fazerem essas boas práticas, né, de acessibilidade. Isso não é um favor, né, isso é legislação. Então, isso que é bacana a gente começar a pensar, né, que a acessibilidade para as empresas é a questão
por lei, que é garantida para as pessoas com deficiência. Agora, a gente não precisa ir nesse viés que parece ser um viés mais pesado, né? Se a gente pensar nessa questão de conscientização, poxa, eu vou começar agora a fazer postagens acessíveis. Vamos lá, vamos começar com o Instagram, vai depois para o Facebook, né? Às vezes a gente vai, encontra uma pessoa cega, a gente começa a conversar com ela, né? Uhum. Troca essas ideias com essa pessoa, como é que eu posso melhorar a minha acessibilidade, né? Então, a Entendi. gente pode fazer uma outra live falando sobre o que a gente pode fazer de boas práticas aí, Rê. Tem bastante assunto Muito aí. bom, Fabi, é verdade. E assim, ó, gente, a semana que vem a gente vai falar desse livro de novo, né? A livraria me garantiu que até terça-feira tá aqui, então vai dar tempo de eu publicar no feed para vocês. Vou tentar fazer a descrição, agora eu tô com a consultoria personalizada aí, você vai me ensinando, Fabi, me dando as dicas, e certamente a gente vai voltar aí, vai continuar falando sobre esse assunto de um modo ou outro, né? Dentro das temáticas, eu acho que não dá mais para não colocar a inclusão no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso meio. E aí eu gostaria, Fabi, de te agradecer de novo. Foi um prazer ter você aqui comigo. Muita experiência, né? Muita coisa para pouco tempo para a gente falar. Então, certamente a gente vai ter outra oportunidade. E aí eu vou encerrar com algumas frases aqui que eu tirei, né, do pessoal. A que eu mais gostei foi do Robson Santos, que ele fala assim: diversidade é chamar para o baile, inclusão é convidar para dançar. Eu acho que isso, pá, Muito boa. explicita, né? É quase um desenho aí do que a gente está falando. O Nelson Mandela não poderia deixar de citar, apesar de que ele tem uma linguagem um pouco bélica em função da realidade dele, né? Mas ele coloca que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. E eu acho que começa a Uhum. partir da gente, né? Eu ousaria falar aí da autoeducação, que é isso que você trouxe, do autoconhecimento, da gente estar aberto, da gente aprender e se abrir um pouco mais. Já Paulo Freire traz o processo da inclusão, que ela acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Tem tudo a ver com tudo que a gente está falando, né? Dentro desse processo de olhar o outro aí com um olhar de respeito e de merecimento, como todos nós humanos devemos ser. E aí a gente finaliza com a Thaís Frota. Se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Isso Então mesmo. não adianta ter o cardápio em braille só, né? Eu tô falando porque foi um dos memes que eu mais recebi aí do pessoal que viu o Instagram, que mandou pergunta e tal. Foi assim, de formas diferentes, o memes que eu mais recebi foi o do garçom atendendo, né? Com o cardápio em braille, com informação ali, mas era para pro forma, né? Não era de fato um lugar inclusivo. Mas muito obrigada, Fabi. Deu aí nosso horário, 22 horas. Obrigada a todos que nos acompanhou. Se eu não me engano, hoje a gente teve recorde, pelo que eu vi aí o pessoal passando. Depois eu te passo essas pontuações, tanto do pessoal assistindo quanto os acessos. O pessoal sempre manda as mensagens, a gente vai ler todas depois. Obrigada e a gente se encontra de novo sábado que vem às 21 horas. Beijo grande, Fabi. Excelente semana a todos. Beijo. Obrigada, Obrigadão, pessoal. Rê.